Fora da Caixa estreia hoje o seu programa de entrevistas no estilo Perfil, onde trazemos aqui convidados especiais e fazemos perguntas que são, vamos dizer assim, um tanto diferentes. E para começar por essa caixa que está aqui em cima da bancada, nós iremos sortear em algum momento perguntas que o nosso convidado não sabe quais são e ele vai ter que responder na hora. E para essa estreia, essa pessoa que está super ansiosa para esse momento, tenho aqui Alisson Mello. Seja muito bem-vindo. Johanna, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui. Estamos apreensivos. Essa caixa, estou com medo dessa caixa. O que será que tem nessa caixa? Mas a alegria aqui no coração está muito grande nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Bom. Eu que agradeço, Alisson. E olha, o Alisson, ele é músico, pianista, produtor, mais de 25 anos de carreira, paulistano, fisiculturista e outras várias facetas. E eu começo aqui o nosso Fora da Caixa com a seguinte pergunta. Fora todos esses adjetivos, quem é você? Uau! Para além do nome, da profissão, das habilidades, quem é você, Alisson Mello? Alisson Mello, acho que me definiria como um garoto sonhador que aprendeu ao longo da vida que, através da disciplina, se pode alcançar grandes sonhos. Uau! Acho que essa seria a minha autodescrição. Nossa, e começamos aqui de maneira genuína. Não sei se a câmera consegue captar. Vamos aos nossos comerciais. Oferecimento. O Alisson tá com os olhos aqui lacrimejando. E Alisson, que legal que a gente já começou fazendo você refletir sobre que você é muito mais do que o seu nome, do que a sua profissão, do que simplesmente os rótulos que as pessoas às vezes colocam na gente. E sonhos, isso é bom. Ao longo da vida as pessoas às vezes perdem isso. Um menino sonhador. É isso aí, esse é Alisson Mello, apesar de todos os adjetivos. E ao longo da vida, Alisson, nós sabemos que nós passamos por momentos de altos e baixos. A vida ela não é linear, né? Às vezes as pessoas acham ou veem muito na internet uma vida cortada, editada, que parece muito perfeita. Mas fala pra mim, quais foram as suas maiores realizações ao longo desses 25 anos, mais de 25 anos de carreira, e a sua maior frustração? Bem, eu acho que a minha primeira grande realização não tem muito a ver com algo que eu tenha feito acontecer, ou muito menos ainda com uma virtude. Eu acho que a primeira realização, quando eu olho para a minha vida, é a minha casa. A minha casa, que eu digo da onde eu vim, né? Os meus pais, eu sou filho único. Então, a minha família sempre foram 3 pessoas. Nossa. Então, essa para mim é a primeira prova de que não precisa de muitos recursos para se construir algo significativo e ser feliz genuinamente. Então, acho que essa é a minha primeira grande realização. Não dependeu de mim, eu simplesmente nasci ali, mas essa é a minha principal realização da vida, o lugar de onde eu vim, né? As minhas bases, o ambiente onde eu pude me desenvolver, a educação que recebi, enfim. E acho que a segunda grande realização foi poder ter aprendido o amor de Deus através de uma ferramenta tão poderosa que é a música. Eu tive os meus primeiros passos ali aprendendo sobre Deus de uma forma pedagógica com música, né? Minha mãe foi a minha primeira professora de piano e ela já me ensinou o evangelho de forma musicada. Então, para mim, essa é uma grande realização. E aí, na vida profissional, eu tive muitos pontos. Eu já respondi essa pergunta outras vezes. O que você destacaria, assim, na sua trajetória? É muito difícil. Eu falaria, por exemplo, recentemente do Mega Coral, o maior coral cristão do mundo que eu tive o privilégio de dirigir. Foram 24.100 vozes. Uau! Está registrado, está nos registros históricos, e isso está sendo provavelmente aferido para entrar, inclusive, no Guinness Book, como o maior coral cristão do mundo. Cristão porque existem outros corais maiores que não são do gênero cristão. E eu tive o privilégio de dirigir essas pessoas, de produzir esse evento e dirigir esse coral.
Eu tive o privilégio no Arautos do Rei de produzir um álbum e um projeto do Arautos do Rei, que em 60 anos de história eu fui o único produtor de fora contratado para trabalhar e dirigir um projeto, uma vez que sempre são os pianistas do próprio grupo. Eu tenho expressão vocal, eu pude trabalhar com artistas de renome internacional, como Cissy Winans, Kirk Whalum, Kenny Garrett, que são artistas mundialmente conhecidos, que têm prêmios internacionais. Então, são tantos os pontos que seria difícil destacar uma coisa só. Mas também me lembro da minha primeira oportunidade que recebi lá na Igreja do Jardim Lilá, quando eu era terceiro teclado. O primeiro tecladista, o segundo tecladista, eu era o terceiro. E eu fazia ali uns efeitos, uns barulhinhos, enfim, uns fundos musicais ali, mas aquilo para mim era do mesmo tamanho do mega coral. Uau. Então eu acho que eu tive o privilégio, tenho, né, de viver uma vida cheia de realizações musicais. Poderia mencionar outras coisas, mas eu acho que Deus ele vai nos surpreendendo e nos dando a chance de viver essas experiências, né, ao longo da nossa vida. Que incrível, que jornada, né? E é muito genuíno você lembrar desde coisas grandiosas mundialmente até quando você começou. Eu costumo dizer, Alisson, que às vezes nós precisamos lembrar como começamos para agradecermos ainda mais e refletirmos aonde Deus nos levou adiante. Mas eu perguntei também sobre as frustrações. Frustrações. Quais dissabores ao longo desses 25 anos de carreira o Alisson já enfrentou e superou? Eu acho que talvez você inseriu um elemento aí importante, superou, né? Eu tive alguns dissabores, mas foram superados. Eu acho que o principal dissabor foram talvez alguns desafetos ao longo da caminhada, que acabam acontecendo não por falta de caráter das partes envolvidas, mas porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente tem disposições, a gente tem relações são rompidas, né? Então acho que isso é uma coisa ruim. Mas o tempo também nos dá a oportunidade de restaurar. Então acho que fica aqui o aprendizado para quem está se desligando de relações que são importantes, né, afetivamente, no que diz respeito ao âmbito da música, você ir atrás e rever isso. Uma outra frustração, não sei se seria, talvez, eu queria ter aprendido um outro instrumento, sabe? Eu queria ter violão, sempre quis aprender violão. Aí você fala, mas é tão simples, vai lá e aprende violão. Pode ser, mas ao longo da vida não teve como, por causa do volume de trabalhos, enfim. Então eu não conseguia aprender. E algo que eu acho que não me frustrou, mas é uma tristeza que eu tenho assim, poxa, eu queria tanto poder ter contato com essa ferramenta também. E acho que também houveram situações de superação no início. Acho que muita gente se frustra e deixa de avançar quando ainda não tem estrutura para poder superar algo. Eu me lembro quando estava começando, e uma das primeiras oportunidades que tive de me apresentar em público, eu lembro que eu fui tocar num lançamento de um grupo gospel em São Paulo, e eu lembro que eu fui tocar, eu me preparei muito, eu estudei muito, era uma participação muito curta. Quando eu subi no teclado, diante da plateia para tocar, eu não sei, eu fiz alguma coisa que os demais músicos da banda que acompanhavam, que eram muito mais experientes, muito mais velhos do que eu, eles não gostaram muito do que eu fiz. E eu me lembro que eles pararam de tocar. Porque eles, assim, numa atitude de reprovar o que eu fiz, eles pararam de tocar. E eu continuei sozinho, eu percebi que estava estranho, porque só estava eu, e todo mundo ficou de braços cruzados, assim, me olhando, com uma cara assim, não, você não está tocando no nível, do jeito que a gente gostaria. E aquilo, para mim, foi em público, e eu não podia parar, porque senão ia causar um mal-estar ali muito grande. E eu lembro que eu fui para casa aquele dia, aquela noite, era um programa à noite, um evento, eu fui para casa assim, arrasado, o que eu fiz de errado? Eu estudei tanto, eu treinei tanto, por que eles pararam de tocar? Por que eles me olharam com aquele olhar de reprovação? E eu fui para casa, eu lembro que eu chorei, eu fiquei triste, eu fiquei mal muito tempo, aquilo atravessou semanas e meses, a reprovação. Ser reprovado, ser censurado, ser rejeitado, se sentir inadequado para um adolescente de 15 anos,
aquilo ali tem um peso do tamanho do mundo. E eu me lembro que eu fiquei muito mal, muito mal. Foi difícil superar aquilo, foi difícil ter coragem de encarar um público de novo, tocar com outros músicos mais velhos de novo, e o medo deles pararem de tocar de novo e ficarem assim, vai sozinho, você tá tocando tudo errado, vai. E você não saber nem ao certo o que você tá fazendo de errado, porque você se preparou para aquilo. Então tem muita gente que se prepara, se dedica, e na hora H não dá certo, no evento não dá certo, e vem a represália, e aí ela fala, quer saber? Acho que isso aqui não é para mim. Eu vou deixar para lá, ou passar uma vergonha em público, ou errar uma letra na hora de cantar, ou não deu certo alguma coisa que você planejou. E o pior é quando você tem a represália, quando a pessoa vem e te censura e mostra para você, né, te pune de alguma forma. Aquilo para mim foi terrível, porque eu não tinha 25, 35 anos, eu tinha 15. E retomar de novo, ter coragem de encarar de novo as situações, foi muito difícil para mim. Mas com muita dedicação, eu acho que aí o menino sonhador que busca, através da disciplina, conseguir grandes coisas, entrou em cena. E ali, com o poder de Deus, agindo nesse lugar, eu consegui superar isso e depois não tive mais medo de encarar os próximos desafios. Resiliência. Resiliência. Acho que é um ponto de virada, né? Sim. Ali, se o Alisson de 15 anos tivesse desistido, e é desafio. Gente que tem que lidar com o público, acho que todo mundo tem uma história que não foi do jeito que eu queria, não fiz a abertura como eu sonhava. E realmente, você ter que levantar a cabeça e vamos lá de novo. E que bom, Alisson, porque sua decisão de encarar novamente fez com que a gente estivesse aqui agora. É difícil lidar que honra. É difícil lidar com quando as coisas não saem como planejado. Acho que talvez seja uma das maiores dificuldades, né, na existência humana, lidar com o negativo. Não vai ser como você planejou. Você não vai receber os aplausos que você estava esperando. Você não vai receber as honrarias pelas quais você se dedicou. Não vai chegar alguém no final e dar um tapa nas suas costas, Nem um aperto sempre, de mão. né? Você nem sempre será mencionado, nem sempre o seu nome será ovacionado. E lidar com o negativo e atravessar esse vale do negativo e chegar do outro lado íntegro, talvez seja um dos desafios maiores assim na vida, que ele dirá também na vida musical. Uma obra de uma vida inteira. Que incrível. Alisson, agora saiu um pouquinho do universo da música e do pessoal nesse âmbito, que eu vi que mexeu bastante com você. E muito obrigada por ser tão sincero e genuíno nas suas respostas. Eu agora queria falar do lado fisiculturista, né? Dei uma pesquisada aqui sobre o Alisson antes de trazê-lo ao Fora da Caixa e eu percebi que você é fisiculturista. Como você consegue lidar, né, e equilibrar músico, sua vida pessoal, o fisiculturismo? Você já recebeu alguma represália no âmbito musical por praticar fisiculturismo ou não? A galera entende como isso entrou na sua vida? Fala um pouquinho dessa faceta na vida do Alisson. Eu sempre fui apaixonado por esportes. Era aquele moleque que jogava bola, fazia natação, gostava de estar em contato constante com esportes. Mas depois de um tempo eu larguei futebol, larguei natação, eu me dediquei a esse esporte que é apaixonante, né? No meu caso, foi apaixonante porque tem tudo a ver com disciplina e tem tudo a ver com sonhos, que são as premissas da minha existência. Então comecei a me dedicar e foram muitos anos de dedicação. Como é lidar com isso hoje, no sentido estrutural da vida, é muito complicado. É muito difícil, porque é um esporte que, ainda que apaixonante, a base dele é totalmente a disciplina, o horário, a organização. Não é no dia que você quer, no dia que você está com vontade. Tem que fazer as coisas. Então, por exemplo, muitas viagens, né? Então eu sempre combino, né, os lugares que eu vou. É uma mobilização de cozinha, de comida, de carboidrato, de proteína, dependendo da fase. E as pessoas levam isso numa boa, acham engraçado. E eu, quando a gente vai viajar, né, ou vou sozinho com expressão, eu tenho que deixar a comida de 4 dias, uma média de 6 a 7 refeições por dia, totalmente organizadas, com a pesagem, tudo certinho. Então, essa parte logística dá bastante trabalho.
Talvez seja o ponto mais complexo. Sobre represália, não. Eu, por incrível que pareça, a forma como eu exponho isso na minha vida é uma forma que tem muito mais a ver com crescimento e desenvolvimento pessoal do que com uma mera exposição de um esporte, né? Ainda que seja um esporte que o físico, né, seja o alvo da exposição, mas eu deixo muito claro que aquilo só é possível através da mente. A mente precisa ser trabalhada. Uma mente forte gera um corpo forte. Uma mente forte gera um espírito forte. Então eu sempre deixo muito claro que o físico ele é uma das pequenas frações de ganho. Agora, as minhas superações emocionais, a forma como eu superei dificuldades emocionais, a forma como eu tenho uma mente muito mais forte para ser capaz de controlar as minhas vontades e não ser controlado por elas, né? Essa, por exemplo, talvez seja a principal virtude. Você dar voz às suas vontades e não as suas vontades controlarem você. Então, eu deixo muito claro isso, que a mente fortalecida é muito mais importante. O físico é uma consequência. Então, nunca recebi assim, uma crítica, né? Ainda mais por eu estar imerso totalmente no ambiente religioso, na música cristã, na música gospel, que tem um preconceito, uma coisa tão forte contra o corpo, não pode mostrar o corpo, mas nós habitamos um corpo. Uhum. E a forma como se constrói um corpo se constrói primeiro a partir da mente. Você precisa fortalecer a sua mente. Então, não tive esse problema, porque eu mostro as bases reais, né? Não posso, tipo, tá pago. Sabe? Tipo, sextou, tá pago. Mano, não tem isso, mano. A dor da disciplina e do compromisso. Exatamente. Então, a mente, em primeiro lugar. É a mente que é forte. Então, não tem. Agora, manter isso tudo funcionando é difícil, porque a rotina do músico, pelo menos no meu caso, como produtor musical, você não tem hora, você não tem lugar. Eu não entro no trabalho às 8 da manhã e saio às 18. Eu não sei, mano. Cada semana eu tô num lugar, eu tô num estado. Eu tô indo para os Estados Unidos agora, dia 10. Eu tô em São Paulo, às vezes estou na Novo Tempo, às vezes estou em outro. Estou aqui em Maringá. Eu não sei onde eu vou estar. E a minha rotina precisa acompanhar isso, né? A minha prática vai junto, a dieta vai junto, os alimentos vão junto, os horários. Então é bem difícil conciliar. Mas a gente consegue com organização. Muito bom. E você falou muito do mental, né, Alisson? Essa procura pelo fisiculturismo, ela veio... não tô satisfeito com o meu corpo, e aí vi de bônus que ajuda na minha mente, ou o mental não estava tão bom, estava passando por alguma crise emocional e foi em busca do esporte para dar essa compensada. Como foi esse encontro com o fisiculturismo? No meu caso, foi a paixão mesmo. Eu não era um gordinho que queria ficar magro, ou um magricelo que queria ganhar peso, ou tipo uma pessoa que estava na depressão e aí o médico falou assim, procura um esporte, aí eu descobri. Não foi esse caso. Foi a paixão mesmo. Né? Eu não sei, a primeira vez que eu entrei numa academia, acho que é raro isso acontecer, porque tem um monte de ferro parado, e a musculação, né, todo mundo considera o esporte mais monótono que existe, porque não tem pontuação, não é que nem o basquete, que você faz uma cesta e a galera vibra, e aí, uau, olha no arremesso. Não tem, é você um pedaço de ferro e silêncio. E quanto mais silêncio e menos gente ao redor, melhor. Né? Nem com música eu treino, com nada. É eu e a minha mente ali. Mas eu acho que, de novo, o menino sonhador, que a disciplina, a palavra disciplina eu queria grifar nesse momento. Quem é apaixonado por disciplina vai ter paixão por superação. Então, a musculação é você contra você. É você vencendo os seus próprios desafios. É você mostrando para você mesmo que você pode mais. E se você levar isso para a jornada de fé, não é você contra você mesmo? Qual a razão de ser do evangelho se não transformar um ser caído num ser revigorado? O evangelho, ele serve para... A razão de ser do evangelho é transformação. Não é te dar uma vida bonita, não é te dar todas as respostas, não é a gente, né, se debruça muito no Jesus vai fazer, Jesus vai prover, ele vai abrir, ele vai te dar. Não é isso que ele promete. Jesus não promete que as coisas vão dar certo, ele promete que vai estar com você na sua luta.
Então a jornada de fé, como Paulo descreve, eu esmurro meu corpo. É uma luta eu contra eu mesmo, todos os dias. E através desse processo você se torna uma pessoa melhor. Então se você é apaixonado por isso, você provavelmente vai buscar alta performance física também. Só que aí você vai descobrir no meio do caminho que o teu físico ele é uma resposta à sua mente. Amém. Então, no meu caso, a paixão veio pelo objetivo. Né? Tem um livro que eu li talvez umas 2 vezes e revisito quando necessário, de um dos maiores técnicos do Brasil de voleibol, o Bernardinho, que é transformando o suor em ouro. É isso. Tenta fazer o seu suor se transformar em ouro, que você vai entender da onde vem essa paixão. Excelente. Nossa, que mergulho aqui na vida do Alisson. Inclusive, se você quiser acompanhar essa trajetória musical, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o @ do Expressão Vocal, que é o grupo que o Alisson faz parte, e também as redes sociais do Alisson, para você se motivar ainda mais pela disciplina dele, pelas questões que ele possa voltado para o fisiculturismo e pela música, né, que é um combinado de tudo. Mas, gente, como eu falei no início, essa caixa aqui, ela não está à toa, Alisson. O nome Fora da Caixa, ela tem um porquê. E olha que bonita, vamos falar dessa caixa. Estamos esse ano comemorando 85 anos do nosso campus. Deixa eu aqui para não estragar a surpresa, vou mostrar para vocês. Caixa toda personalizada com a logo dos 85 anos do nosso campus aqui da Faculdade Adventista do Paraná. Um lugar que é planejado e específico para ser um ambiente para você vivenciar esse fortalecimento acadêmico, físico e mental. Bom. Esse lugar consegue te proporcionar tudo isso e muito mais. E não é propaganda, é real. A gente vai deixar o link também aqui da Faculdade Adventista do Paraná para você conhecer melhor nossos cursos. Mas dentro dessa caixa, nós temos 3 papéis com perguntas que eu não combinei anteriormente com o Alisson. Ele vai sortear, eu vou fazer a pergunta e ele vai responder aqui, ó, agora, na lata. Pode ser uma pergunta mais difícil, pode ser uma pergunta mais de boa. Vamos ver, tudo vai depender, tá em suas mãos, Alisson, literalmente. Não posso ser culpada pela pergunta, tá bom? Nem a nossa produção. Então, olha, fica à vontade, pega o papel, me entregue. E nós iremos aí fazer a última pergunta do nosso primeiro Fora da Caixa. Pode ficar à vontade. Gente do céu. Depois eu quero descobrir quem que redigiu e elaborou essas perguntas. Essa pessoa que vos fala. Nossa, tô diante dela, entendi. Tá. É um conjunto, né? Um conjunto de pessoas. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver, gente. Com quantos anos você começou? Será que vai ser essa? Meu Deus do céu. Olha, pelo teor da nossa conversa, você vai conseguir tirar de letra. Porque a boa notícia é que você falou um pouco sobre isso ao longo do que a gente conversou aqui. Tá? Mas esse assunto vem aqui novamente. Tá. Então, eu já deu uma aliviada. Mas a pergunta é, você, Alisson, já teve algum desentendimento ou diferença de opinião significativa com colegas de trabalho? Como você lidou com isso? Tá aqui a pergunta, ó, gente. Como ele lidou com isso? Colaboradores, colegas de trabalho? Já se desentendeu com alguém de uma maneira assim bem... A palavra significativa aqui tá... Ela tá bem bonitinha, ela tá né? bonita, Ela né? tá romantizando... Ela tá romantizando assim, mas de maneira mais... Você teve uma treta pesada. Com... Irai-vos, mas não pequeis. Conta pra gente aí se você já passou por alguma situação assim. Não, nunca aconteceu. Eu realmente... Vai ser transladado nesse momento, só que não. Não, já aconteceu. Já aconteceu, claro que já aconteceu. Até falei um pouquinho disso no começo. Já aconteceu. Mas eu queria ressaltar algo interessante, talvez, dessa pergunta. É o seguinte, na minha resposta, aliás. As formas diferentes com que eu lidei com essas situações. Porque não aconteceu uma vez só. Uhum. Eu não tive um sabor uma vez na vida e aí ficou lá, né, na história. Houveram outras ocasiões além da primeira, mas o que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui é como que você reage a um pós-trauma. A primeira vez, eu não sei, eu devo ter perdido as estribeiras e perdido o controle emocional e discutido, não sei. Com certeza não foi bonita a cena. Mas
quando a gente vai amadurecendo e aprendendo sobre nós mesmos, deixando Deus transformar a nossa vida, eu acho que a gente vai mudando de reações, porque nunca vão parar de acontecer dissabores. As pessoas nunca vão deixar de provocar você, as coisas que te irritam vão continuar te irritando. Agora, como você reage a elas? Como você responde, né, àquilo que te tira a sua paz? Então, respondendo, como que você reagiu? Como foi? Não sei, eu teria que trazer algumas situações para te dizer, na primeira vez foi assim. Na primeira vez foi talvez um pouco traumático. Na segunda, eu já reconsiderei algumas coisas. Na terceira, talvez eu já tenha ficado em silêncio. Na quarta, eu já tinha mandado... Não, brincadeira. Na quarta, eu já saí dizendo, não, acho que a gente vai se moldando, se aperfeiçoando e sabendo lidar melhor com situações indesejadas. Porque, afinal de contas, a gente não tem como colocar num caderno quanto de coisas boas e quanto de coisas boas ou de coisas ruins acontecem conosco. Mas a gente pode se lembrar de como que nós reagimos às adversidades. Então, acho que mais importante do que tudo, como você tem reagido, né? Eu me vejo hoje sendo muito mais paciente, né? Por exemplo, vindo agora para Maringá. Eu me lembro que há 10 anos atrás, uma de nossas integrantes chegou atrasada e perdeu o voo. Eu entrei em pânico, achei que o mundo ia acabar e não ia ter mais jeito. E agora, o que a gente vai fazer? Vai ser uma vexame, nós somos em 5 cantores, vamos chegar lá só 4. Aconteceu agora. Nessa mesma viagem agora, 10 anos depois, Expressão Vocal retorna para Maringá. Uma de nossas integrantes, infelizmente, não foi culpa dela, perdeu o voo. Naquele momento eu fiquei em silêncio. Eu falei assim, eu já sei como as coisas se configuram quando um voo, quando um imprevisto como esse acontece. Fiquei mais calmo, não saí chutando balde, lata de lixo. Eu pensei, não, calma, espera, seja inteligente, seja sábio. Permita que a clareza e a lucidez do Espírito Santo lhe tragam opções para resolver essa situação. E eu queria deixar aqui um aprendizado que tem a ver, obviamente, com a resposta. Quando você está diante de um trauma, está diante de algo negativo, a primeira coisa que você deve fazer, se aproxime da situação e não piore a situação. Se a situação ocorreu algo ruim, você se aproxima daquilo que está diante de você. A primeira coisa que você deve fazer, não piore o que já está ruim. Não potencialize. Né? Não estrague mais. Segunda coisa, atenda o que é de fato urgente. Dentro daquela situação ruim, o que de fato eu posso fazer? O que de fato eu tenho que fazer primeiro? O que está ao meu alcance, né? Em terceiro lugar, seja proativo em agir, mas não considere as suas ações o elemento que vai resolver toda a situação. Porque às vezes a gente tem que esperar. O que eu poderia fazer? Pedir para o avião baixar e a menina entrar? Não ia acontecer nada. Então às vezes a gente tem que esperar. Isso vale muito para a nossa vida espiritual. Eu me lembro uma vez que eu fui consultar um dos meus orientadores espirituais, estava atravessando um momento muito difícil. E eu fui consultá-lo e expliquei para ele a situação. Falei assim, olha, eu preciso tomar uma decisão, estou passando um problema, preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso decidir, e está muito difícil decidir nesse momento. E esse meu orientador ele disse o seguinte, você já orou a respeito? Eu falei assim, já orei bastante. Você já fez algum tipo de ação espiritual, sei lá, um jejum, alguma coisa, corrente, qualquer coisa que você julgue interessante, que possa contribuir para isso? Eu falei assim, já, inclusive fiz. Ok. A terceira e última pergunta. Você já fez tudo que está ao seu alcance para resolver essa situação? Não é ficar consultando o divino, do que diz respeito a você, que está nas suas mãos. O que é possível para você, né? O que é possível para você, exatamente, Johanna. Eu pensei, respondi para ele assim, fiz.
Aí ele falou assim, muito bem, então agora é a hora que você não vai fazer mais nada. Inclusive parar de orar. Uau. Inclusive pare de orar. Porque pedir para que Deus lhe ajude em algo não é ficar sendo impetulante. Senhor, eu estou aqui de novo. E apresenta diante de Deus a causa. Senhor, eu estou aqui orando. Não, agora é o momento de você não fazer nada. Inclusive parar de orar. Deixa Deus agir. Agora, essa espera não é uma espera acomodada. É uma espera vigilante. É uma espera ativa. É uma espera proativa. Eu não estou lá, seja o que Deus quiser, não. Eu estou aguardando. Só que aguardando em silêncio. E esperando, confiando naquele que pode fazer. Então, eu acho que esse é um grande segredo para lidar com adversidades. Porque a gente não pode atravessar uma adversidade e sair pior do que a gente entrou. Senão a gente piora tudo. Então, hoje eu consigo ter mais lucidez e mais clareza diante de adversidades, talvez por ter passado por todos esses processos. Uau. Alisson, ufa, acabou o primeiro Fora da Caixa. Você conseguiu. Sobreviver. Foi muito bem, estava toda apreensiva, uma preocupação excessiva, tá bom? Você foi muito bem. Muito obrigada por abrir o seu coração, né? Falar um pouco da sua vida pessoal, das suas vivências. Eu aprendi muito hoje aqui. Muito obrigada. Estou aqui agradecendo de maneira pessoal. E eu quero agradecer você também, que nos acompanhou. Quer deixar um recado para quem nos assistiu aqui, Alisson, até esse momento? Quero, primeiro, agradecer a oportunidade, a instituição de poder estar participando desse programa, que é muito relevante. A você, Johanna, o seu carisma, a sua comunicação, a forma como você conduz esse momento nos possibilita sermos nós mesmos e falarmos a verdade. Parabéns, parabéns à instituição e você. Espero que você possa ter, através dessas sugestões, também possa ter um pouco mais de clareza nas decisões. E vamos em frente, que tem muita jornada pela frente. Muito bem, nós ficamos por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os nossos podcasts para outras pessoas e até o próximo Fora da Caixa.